Oi, oi, boa noite, pessoal. Vamos falar sobre nutrição estática hoje. Tem uma super convidada. Recebi algumas mensagens aí no direct. A gente teve umas semanas animadas aí, os últimos 15 dias, discutindo suplementação, discutindo estratégia que funciona, que não funciona. Mas hoje eu vou receber aqui uma nutricionista e esteticista, né? Acho que a mais. Acho que hoje, né, tem maior engajamento, maior presença aí nas mídias, discute exame físico como ninguém, discute ciência como ninguém. Então, eu espero aí que a gente possa aproveitar bastante na prática clínica, né? Eu queria só lembrar vocês que a gente vai fazer encontros aí nessa quarta, nas próximas 2 quartas. Eu vou receber, acho que eu coloquei nos stories, vou receber uma endocrinologista para conversar sobre o Ozempic. Sei que também é motivo de muitas dúvidas. E convidei também a Carol Martins, que é nutricionista, e para falar um pouquinho mais sobre o processo de hipertrofia, né? O que tem de estratégia. A gente está pertinho aí da nossa abertura de vagas para formação em emagrecimento e saúde, e a gente está aí aquecendo o nosso mês de janeiro com temas que são muito usuais, né? Muito presentes no consultório. Então, a minha sugestão para vocês aqui, eu tenho uma série de perguntas para fazer para a doutora Luísa, mas eu queria que vocês tiverem de dúvidas, mandem, tá? Porque é muito bom quando a gente está com um professor com uma grande experiência na área para tirar as dúvidas, para sugerir, pedir, né, sugestão de livros, então, enfim, né? A área de estética é uma área que a gente acaba não vendo na graduação. Eu falo como professora da UERJ, né, e já dei aula em outras universidades também. E essa área de estética, de flacidez, enfim, celulites e outras questões que a gente pode falar hoje aqui, mas quando a gente fala de emagrecimento, são alguns dos pontos importantes. E nada melhor do que ter uma grande profissional aqui para trocar uma ideia com a gente. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Desculpa, eu não consigo colocar o Luca para dormir, gente. Né, Bu? Fala oi. Vamos ver se a Luísa consegue entrar aqui direitinho. Oiê, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E vocês, como é que estão? Que Tô- delícia esse neném! Estamos bem, esse aqui é o Luca. Que delícia! Dá saudade deles pequenininhos. Como que férias escolares, gente bagunça. Ele nem tá na escola ainda, mas como os outros dois estão, a gente bagunça a rotina da casa toda. Mas, Luísa, eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade. Tenho certeza que vai ser um papo super bacana. Eu tenho várias dúvidas aqui para tirar com você. E queria. Você tem um longo currículo, né? Professora, coordenadora de pós-graduação, mas me conta um pouco sobre a sua história na nutrição. Você é primeiro nutricionista, é esteticista. Conta um pouquinho da sua jornada aí até, né, toda essa trajetória que você tem. E hoje uma nutricionista, enfim, super referência na área de estética. Conta pra gente. Ah, bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra também. Admiro aí você bastante, né? Toda a tua trajetória. Então, assim, a minha mãe, ela era esteticista, né? Ela tinha uma clínica de estética, então, desde pequena, eu nasci dentro da clínica, né? E a gente sempre teve uma alimentação muito saudável dentro de casa, né? Sem radicalismo, aquela alimentação muito básica, mas muito rica em fruta, verdura, arroz integral, cereais, né? De uma maneira. Então, isso sempre me chamou muita atenção, e claro que tudo que era referente à nutrição sempre atraía assim, para leitura, né? E eu tinha vontade, muita vontade de fazer nutrição. E, obviamente, que como tinha clínica de estética, eu tinha que também, né, dar continuidade. Era uma coisa que eu gostava também, né?
Então, eu optei por fazer as duas graduações. Então, eu fazia nutrição de manhã e fazia estética à noite. E à tarde trabalhava já na clínica, né? Porque estética é diferente da nutrição, né? Nutrição a gente precisa se formar para depois começar a atuar, né? E na estética, na verdade, como é um curso, na minha época, era técnico, né? Você fazia os módulos e aí você já começava a atuar, né? Então, já nos primeiros 3 meses de curso, eu já tinha domínio para estar fazendo outras coisas, né? Então, eu já trabalhava e, assim, a minha mãe é formada em química, então, muito do que ela trazia de vitaminas, minerais, né, química orgânica, ela dava disciplina de química orgânica, ela era professora, né, além da clínica de estética, ela era professora do Estado. Então, isso sempre foi algo que eu gostei muito, né? E aí, uni um pouquinho da nutrição, um pouquinho da estética. Eu me formei antes em estética e logo depois na nutrição, né? Ainda era algo muito novo. Ah, a nutrição estética, a gente nem sabia o que que era, né? Não tinha nada assim relacionado. E aí foi crescendo, tiveram outras pessoas também, a Ana Paula Pujol, a Aline, né? Que falavam desse assunto. Então a gente foi, né? A publicação tinha muito pouco, ainda tem pouquíssimas publicações, né? Então a gente foi pegando o que tinha, acho que mais da experiência mesmo, e foi colocando em prática, né? Eu sempre falo que assim, a nutrição é só uma, né? Diferente da área, se é obesidade, se é estética, se é o WAN também, né? Olha o tanto de WAN que a gente usa no dia a dia de consultório. Então, assim, a nutrição estética, claro que tem toda a questão do conhecimento das técnicas, né, da parte de procedimento, mas a nutrição é a mesma, né? É só a gente tentar unir os dois conceitos. Maravilhoso. Então, na verdade, tem uma genética aí da estética, é, é o familiar e o genético, né? Então já estava ali inserido e acabaram que os dois vieram juntos, né? Como você falou, você fez as duas graduações juntas. E no seu perfil, assim, você fala bastante, até né, por conta da sua história, sobre procedimentos estéticos também, né? Você considera importante para o profissional, para o nutricionista, que quer trabalhar na área de estética como nutricionista mesmo, conhecer um pouco mais desses procedimentos? Eu sei que você tem cursos, mas como que você vê, assim, que você traz a informação? Poxa, a nutrição é uma única, né? O que vale para o processo de hipertrofia está ali dentro da estética. Eu estou pensando aqui no que você falou e traduzindo aqui numa linguagem do que eu entendi, né? Mas tem algo mais, né? Conhecer sobre procedimentos, ou quais são os. Assim, são muitos, né? Pelo que eu ando acompanhando todos os seus conteúdos, tem alguns que são mais importantes, tem alguns que são bem. Gente, meu filho consegue destruir com todos os meus abajures, ele joga tudo no chão, né? Com mais. Com mais validade e o quanto que o nutricionista ele precisa conhecer, porque eu penso, cirurgia bariátrica, assim, tem um pouco a ver com estética, mas aqui nem estou falando muito de bariátrica não, mas tem toda uma importância ali do nutricionista conhecer sobre o procedimento, né? Como que você vê isso, assim, tanto na parte da sua docência, quanto na prática para o profissional? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tento frisar bastante, isso eu recebo muita dúvida, é assim, nutricionista, nós não temos habilitação para fazer nenhum tipo de procedimento, tá? Então, se o nutricionista, por exemplo, quiser fazer procedimento, ele vai ter que ter uma segunda graduação, né? Então, que pode ser estética, pode ser biomedicina, pode ser farmácia, enfermagem, só que cada uma ela tem ali as suas normativas em relação ao procedimento, né? Então tem que saber muito o que quer para saber qual é a graduação que vai investir, né? Então, a grande questão é o seguinte: por que o nutricionista tem que conhecer do procedimento, tá? Porque quando a gente conhece o procedimento, fica mais fácil
de a gente montar o planejamento dietético para o paciente, entende? Porque, por exemplo, se eu vou fazer, se o paciente está lá fazendo um tratamento para flacidez, é um mecanismo de ação. Se ele está fazendo para gordura, é outro mecanismo de ação. E mesmo dentro dos tratamentos, por exemplo, para gordura, tem alguns que fazem necrose, tem outros que fazem estímulo de lipólise. Então, se só saber que está fazendo o tratamento não basta. Por quê? Porque, por exemplo, para necrose, eu não posso atrapalhar a via inflamatória. Então, é um tipo de conduta, tá? Para lipólise, pelo contrário, tem que estimular essa via restrição calórica e exercício, né? Então, quando eu conheço, eu não fico refém de protocolo, né? Eu posso trabalhar com o paciente mais na questão individual. E também, eu acho que o nutricionista, hoje o nutricionista, ele tem muito contato com o paciente, né? Então, a gente, longe de consultas avulsas, a gente quer aquele paciente que esteja em contato com a gente, que vá ao consultório a cada 3 semanas, um mês, mas assim, que tenha esse contato próximo, né? Então, muitas vezes o nutricionista é aquele profissional que o paciente vai confiar em relação a perguntar: você acha que vale a pena fazer um tratamento? Então, se eu não conheço, né, eu não sei indicar, eu não sei falar se vale a pena, se não vale a pena, né? Então, acho que esse é o ponto principal, tem que Legal. conhecer, né? E você só conhece estudando, porque cada tecnologia, cada procedimento, ele tem um mecanismo diferente, né? Perfeito. E você falou aqui de necrose, de lipólise. Eu acho que tem um pouco, acho que tem preconceitos de tudo, né? Eu vejo o mundo hoje altamente dicotômico. Funciona, não funciona, né? É tudo besteira, é tudo placebo. Assim, para emagrecimento, assim, a nutrição estética, ela não é para emagrecimento em si, né? Porque eu acho que tem um pouco de confundimento, não talvez pelo profissional, mas muitas vezes pelo paciente acreditando que ele vai emagrecer, né, realizando um procedimento que estimule uma lipólise. Você entendeu o que eu perguntei? Sim. E eu acho que é importante também, quando você fala, né, de saber diferentes procedimentos, para que serve cada um deles, até para a gente entender qual vai ser a nossa conduta naquele período, né? Igual se eu pensar aqui em treinos, um treino muito antes da prova, um treino perto da prova, a gente tem condutas específicas, né? Para um treinamento de base, que eu acho que é um pouco disso que você falou, vai ter condutas específicas, se vai estimular ou não, ou vai bloquear um processo inflamatório, não bloquear exatamente, mas se a ideia é estar promovendo uma necrose, a gente está fazendo uma ação contrária através de dietoterapia, né? Então, entender que vai ter uma, eu não sei se é exatamente uma periodização, mas vão ter estratégias específicas de acordo com o tipo de procedimento, né? É muito parecido com a nutrição esportiva, muito Legal. parecida, né? Porque assim, o que que acontece? A gente vê mais ou menos como que vai ser o protocolo do paciente e adapta ali a nossa realidade de consultório, para saber o que vai fazer antes, o que que vai fazer depois, o que que interfere principalmente, né? Mas sim, a estética não tem nada a ver com emagrecimento, né? O que a gente trabalha de gordura é, é a gordura localizada, né? Então, é quando o paciente está em dieta, está fazendo exercício físico e precisa de uma atividade ali local, né? A gente sabe que, obviamente, que tem a cirurgia plástica, que é para esse fim também, né? Mas hoje, com os tratamentos e com a evolução da estética, dá para fazer muita coisa sem a necessidade de uma cirurgia, né? Então, vai muito do paciente em relação a tempo mesmo. Eu quero imediato, eu tenho a disponibilidade de estar lá 3, 6 meses trabalhando, né? O corpo, mas a única coisa é que assim, ó, por exemplo, lá na clínica, a gente tem um conceito diferente. Então, lá só faz procedimento quem passou pelo nutricionista e pelo educador físico. Então, assim, só que é a minha realidade, né?
não é a realidade de todo mundo, né? Então, por quê? Porque a gente trabalha lá, nós somos em 7 nutricionistas, todo mundo tem a mesma conduta, tem esse pensamento, né? Então, hoje, eu sempre falo, se toda a clínica de estética tiver um nutricionista, vai faltar nutricionista no mercado, né? Porque Eu é tenho muita muita. clínica de estética, Mas, obviamente, que tem pacientes, e eu recebo, às vezes, paciente lá na clínica, que fala, eu não quero fazer o acompanhamento nutricional, né? Então, já é aquele paciente que não tem essa conscientização, que ele quer algo imediato, que ele quer algo milagroso, né? E que isso não vai acontecer. Ele pode fazer, eu até sempre brinco, que é um efeito Cinderela. O que que é isso? Ele vai, tem um benefício, mas logo após, esse benefício já desaparece, né? Porque não tem uma estética que vá ali, até na própria cirurgia plástica, né? Hoje a gente sabe que a lipoaspiração, até pela alteração de componentes de secreção da célula adiposa, né, dos próprios das citocinas, enfim, você tem um estímulo de reganho de peso, Uhum. né? Então, assim, se o paciente não tiver no pós-operatório conscientização de que ele precisa se alimentar direito, que ele precisa estar em exercício, né? Não vai ser a cirurgia que vai corrigir para sempre aquela alteração, ou pode vir outra alteração em consequência, né? Então, mas isso é a nossa realidade, né? Não é a realidade de todo mundo. Então, o meu objetivo sempre é conscientizar em relação a isso, né? Tem que estar super bem preparado. Estética, eu sempre falo, que é o ajuste fino, que é depois que você já mudou, que você já implementou teus hábitos, que você aí você vai lá e consegue um bom resultado, um resultado duradouro, né? E normalmente é ao contrário, né? Uma coisa que eu acho muito bacana aí, eu já assisti algumas aulas, trechos de aulas, e você fala muito sobre, até algumas postagens, um pouco sobre exame físico, né? E na estética é muito interessante entender ali, eu acho que o grau da celulite, ou como que vê a questão da flacidez em joelhos, né? Acho que vi uma aula sua falando sobre o que você pode observar. E acaba que o profissional, a gente recebe tipo, zero formação em estética e em exame físico, de uma maneira geral, nem aqui falando de exame físico em estética, não, é muito pouco. E o exame físico é tão poderoso, né, para nos ajudar dentro da estética. Eu vou querer que você fale um pouquinho, mas até para uma resistência à insulina, para um colesterol alto, que a gente vê os xantomas, os chantelasmos, as deficiências nutricionais. Então, tem tanta coisa que a gente consegue observar e que muitas vezes o exame laboratorial vem para confirmar, né? E no caso da estética, o exame físico é quase que tudo, né? E a gente ter um bom olhar, até um olhar, não só um raio-x ali, mas um olhar sob a ótica do próprio paciente, né? Como que você não sei se tem alguns pontos que você considera mais importantes, se puder trazer um pouco da sua prática aqui no que tange ao exame físico, ou, enfim, como que você vê isso? Acho assim que o primeiro ponto que você falou, que você tem toda a razão, é que a gente não tem essa parte de exame físico na faculdade, né? E o nutricionista, para mim, assim, os alunos, eles têm muito medo de tocar no paciente, né? Eu acho que isso é uma quebra de paradigma, assim, sabe? Eu acho que até pela questão da medicina, eu acho que isso para nutrição ainda ficou muito vago, assim, sabe? Então, o que tocar no paciente, como tocar, o que que você vai examinar, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha prática, porque hoje o que que acontece? Eu preciso saber a queixa do paciente já de imediato, né? Porque, claro que eu vou fazer toda uma investigação, mas normalmente ele vem ou por queda de cabelo, ou porque ele tem uma flacidez, ou porque a celulite incomoda. Então, sempre tem um fator ali que ele vem buscar a consulta, né? Por exemplo, quando a gente fala de cabelo, eu tenho vários tipos de alopécia, né? E que eu preciso saber essa alopécia para ver qual é ali a minha conduta, né? E essa semana passada eu estava atendendo uma paciente, ela chegou falando que estava caindo muito cabelo,
E eu comecei a olhar o couro cabeludo, né? Então, eu dividi o cabelo dela, então, higienizei a mão, pus uma luvinha. Então, eu acho que isso que falta, sabe? Porque o profissional não sabe nem como fazer isso, né? Luísa, você está falando que o nutricionista tem que fazer isso? Gente, sim, tem que olhar, tem que tocar na pele do paciente. A mesma coisa da gente fazer uma dobra cutânea, né? Que é o nosso método mais usual de avaliação. Então, ver textura de pele, ver como é que tá o cabelo, ver a unha, se tá forte, se não tá. A gente não vai diagnosticar, mas a gente tem sim como perceber esses sinais e sintomas para conseguir ajudar o paciente em relação à prescrição, tanto dietética quanto de suplemento, né? E aí, no caso dessa paciente, ela tinha aqui atrás uma um feixe sem cabelo, né? Então, que é a alopecia areata. Então, assim, ela não tinha visto, porque era atrás, né? Então, se eu não tivesse, se ficasse só na informação dela de queda de cabelo, se eu não tivesse examinado, a gente não teria visto, né? E como é atrás, normalmente a mulher não vê, então ela morava sozinha, então, né, não tinha ninguém para olhar. Então, imediatamente, eu fiz a minha prescrição, mas eu encaminhei para dermatologista. Falei, ó, vai para dermato, né? Então tem uma questão de diagnósticos, você precisa tratar. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Esse contato físico que muitas vezes a gente tem bastante dificuldade de estar fazendo, né? Então, obviamente que você não vai falar besteira para o paciente, você não vai diagnosticar, você tem que ter muita consciência do que realmente você está, a experiência, né? E a experiência a gente só ganha quando a gente começa a fazer, né? Então, até da questão de flacidez, tem alguns macetes em relação, por exemplo, flacidez e celulite. Ah, quando que eu sei que é flacidez? Quando que eu sei que é celulite, né? Então, de tracionar a pele, de você olhar o joelho, que foi isso que você falou, né? Se o joelho é bem enrugadinho, normalmente é muito mais flacidez do que celulite. Tem como a gente fazer, né, o teste de pinça para ver se a pele volta ou demora muito para voltar. Tem algumas, com o paquímetro, a gente faz a mensuração da espessura mesmo, para ver o antes e depois, né? E tem hoje o exame de ultrassonografia, que a gente vê a espessura de pele, né? Que é um exame que não é muito caro, né? Que claro que quem trabalha especificamente com isso não é para todo mundo sair pedindo, até porque não vai saber interpretar, né? Mas a gente tem algumas ferramentas bem legais e é muito de bom senso mesmo, né? Do paciente. Eu gosto muito de ter espelho dentro da sala e eu pego, então eu estou com o paciente dentro da sala, eu peço para o paciente ficar ou de biquíni ou de top, calcinha, quando né, sexo masculino com calção, e aí eu vou mostrando e a gente vai olhando junto, porque muitas vezes o que incomoda ele não é o que eu estou olhando, e eu tenho que respeitar isso, né? Primeiro que é dele, e aí depois é minha análise como profissional, né? Então, mas essa parte de avaliação, ela ajuda bastante, assim, sabe? Até a gente pensar na conduta e explicar para o paciente, principalmente, que isso é a longo prazo, né? Então, é um tratamento, não é numa consulta ou numa prescrição que a gente consegue corrigir, né? E tem uma questão que é muito interessante, que é baixíssimo custo, né? O custo é o profissional parar para estudar, fazer um curso, para entender um pouquinho mais sobre o assunto, trocar informação com outros profissionais que fazem, e é algo que você tem um resultado ali na hora, né? Informação na hora, diferente de um exame, sei lá, de intolerância alimentar, que não é validado, que muitas vezes é caro, um exame de genética, não, é o que você está vendo, é a queixa do paciente, que você está ali observando exatamente aonde ele está se queixando, que tipo de gordura, né? Ou até mostrar para ele que não, peraí, não, isso aqui é algo normal, é esperado, né? E eu sou muito fã de exame físico. Eu lembro que agora eu estou voltando de licença maternidade no próximo mês, mas uma das coisas que eu mais me apaixonava por fazer no internato, né? Eu dou aula no último período, quando os alunos
ficam no hospital, né, na área de nutrição clínica, que era ficar ali à beira do leito. Vamos ver as deficiências, vamos ver as atrofias, e é muito bom, né? É um pouco, não é a estética ali dentro do UP, que é um hospital, enfim, de pacientes mais graves, um hospital que tem muita cirurgia, mas a gente começa a trazer um olhar ali que vai além do faz cocô ou não faz, tem intolerância ou não É, tem. Qual que você gosta mais de comer? Né? Acho que tem tanta coisa, né, validada e imediata, e o exame físico é muito poderoso para traçar conduta, para traçar prioridade, para entender nessas queixas. É muito legal. Eu acho muito bacana quem não segue a Luísa, provavelmente todo mundo está aqui segue, mas olhar que ela tem vários conteúdos onde você, né, trechos de aula, enfim, tem cursos, mas que mostra um pouco desse olhar, que é um olhar raiz da nutrição, que eu brinco, né? Daquele é, olhar de meus suplementos, né? De meus exames. Mas me fala é. assim, qual o perfil que você mais vê na clínica da sua mãe, enfim? É mais mulher? Tem uma faixa etária específica? O que você vê? Só de curiosidade mesmo. É. Então, assim, hoje, na verdade, a gente tem sim as mulheres como sendo o principal, mas a gente tem uma crescente em relação ao sexo masculino, tá? Então, hoje os homens têm se cuidado bastante, têm buscado a estética, tanto o procedimento quanto a questão da nutrição estética mesmo. Eu acho que a queda de cabelo pós-Covid é algo que cresceu muito, né? Então, tanto em homens quanto em mulheres, eu atendo bastante paciente com queda de cabelo, tá? Mas normal, eu atendo, hoje eu atendo muito a questão de saúde da mulher, ali da estética, atendo homens também, tá? Mas o meu foco é que tem alguma queixa estética, né? Então, por exemplo, quando os pacientes já são meus e são, por exemplo, hoje veio uma gestante, então eu já atendo, mas se ela é gestante, que é a primeira consulta, aí eu já encaminho para outro profissional, né? Porque a gente tem que, né, ter Uhum. direcionamento, né? Então, e realmente hoje a faixa etária, desde o início, quando elas começam com acne, estria, até a menopausa que ela vai passando, a mulher ela vai passando pelos ciclos e cada ciclo tem uma característica em relação às alterações estéticas, né? Então, basicamente, aí do início ao fim. Legal. E não sei se é muito específico, mas eu vejo no consultório, eu não trabalho exatamente com estética, mas eu vejo muitas mulheres com transtorno de imagem corporal. É, e aí eu nem não necessariamente com um grande diagnóstico, não, mas que ela deseja muitas vezes o peso que ela já está, ela deseja o corpo que ela já está, ela se vê, né, um excesso de gordura corporal, enquanto ali a medida da dobra cutânea está baixinho. Como que você vê isso dentro da estética? Eu fiquei pensando, quão frequente é ou se é uma preocupação, se isso realmente aparece dentro do consultório, se é uma realidade para você, e como que você lida com isso? Porque às vezes a pessoa quer fazer 1000 procedimentos ou quer tomar 1000 suplementos porque está acima do peso, e na verdade, tipo, tá tudo bem, né? Como que É, você vê isso? na verdade, assim, existe sim, né? Eu acho que não só eu vou generalizar um pouco, né? Eu acho que é saúde mental mesmo, né? Não é só a imagem, né? Distúrbio de imagem, mas eu acho que qualquer alteração de comportamento, né? É muito comum, né? Sim, tem uma tendência da estética, isso desde a faculdade da estética, o curso, enfim, ele prepara a gente muito bem, inclusive muito melhor do que a nutrição, né? Eu sempre falo isso, que eu aprendi muito dessa parte no curso mesmo. Por quê? Porque o paciente ele te dá sinais, né, que existe alguma alteração. E aí, o ponto principal é trabalho de equipe multidisciplinar, né? Então, trabalhar junto com a psicóloga, com o psiquiatra. E outro ponto é que o profissional, tanto que trabalha na estética ou no nutricionista, assim, nós temos que ter autonomia em relação ao paciente.
né? Nós que damos as diretrizes. O paciente, ele tá ali para quê? Para que a gente fale e ele faça o que a gente está falando, né? Então, é igual criança. A gente tem que ter confiança 100% do que a gente está fazendo para o paciente conseguir realmente cumprir, né? E ali na clínica, o que a gente faz? Nós montamos de maneira individual o protocolo. Então, por exemplo, se o paciente liga na clínica e fala, eu quero comprar 10 sessões de radiofrequência, nós não vendemos, né? Então, eu acho que essa estética, ela é muito prejudicial, né? A estética, assim como a nutrição, ela tem que ser individualizada, porque 10 sessões para um paciente pode ser muito ou pode ser pouco, não tem como você saber, né? E às vezes o paciente, ele busca o tratamento, mas não é o tratamento que é indicado para aquele paciente, né? Então, e que isso pode gerar, muitas vezes, um prejuízo a nível corporal, tá? Eu já atendi muitas pacientes, e até por, eu acho que pela questão da experiência sempre quando acontece alguma coisa, elas buscam ou tem uma indicação de alunas, né? Então, por exemplo, de paciente que foi fazer um laser e teve uma queimadura, por quê? Porque a pele não estava hidratada, falta de água, o paciente não toma luz, tem feixe de luz. Então, assim, se o paciente não toma água, as chances de queimar, às vezes o profissional nem é o culpado, é porque realmente a condição do paciente não estava legal para receber o tratamento, né? Ou uma criolipólise, por exemplo, sem indicação. Criolipólise, você tem que ter pelo menos 4 centímetros de prega abdominal, né? A gente fala centímetro na estética, não fala, né? Não é igual a gente faz no adipômetro, tá? Então, assim, se o paciente tem menos do que isso, não é indicação, porque as chances de dar uma complicação é muito grande. Só que ninguém respeita isso, não tem um método, nem tem, na verdade, publicações falando sobre isso. É porque, ao longo dos anos, a gente foi analisando e chegou nesse consenso, né? Então, eu acho que muito dessa questão é você ter consciência e colocar realmente o paciente, você vai fazer isso e isso você não vai fazer. Mas por que você não vai fazer? Você tem que ter uma justificativa e para isso você tem que estudar, né? Porque se você falar só não, o paciente vai sair dali e vai fazer em outro lugar, né? Então você tem que dar o respaldo. Ou você não vai fazer isso agora, né? Eu tento muito convencer o paciente, tipo, ele busca por um tratamento rápido. Eu tento sempre falar para ele, vai precisar de pelo menos 3 a 6 meses para a gente chegar nesse objetivo. Quando a gente chegar, daí a gente avança para o procedimento, né? Então é muito assim, de o profissional ter segurança de passar isso para o paciente confiar, né? Mas também se o paciente não quiser, ele vai ali na clínica do vizinho e vai fazer, né? Não é a gente também que vai segurar, né? Muito bom. Eu fico na dúvida aqui se eu entro nesse tema ou não, mas eu vou, eu vou te perguntar, porque você falou no início do nosso encontro, falou assim, na área de estética tem estudos incipientes, né? Podia ter muito mais, mas não tem tantos, assim, a gente não estava nem falando de suplemento, ou de dieta, você só bypassou isso. Eu queria saber, assim, de você, são poucos ensaios, falando aqui, pensando na parte de dietoterapia mesmo, ou de suplementação. Assim, está crescendo os estudos, ou sempre foi pouco, continua pouco? E qual é o principal problema que tem nos estudos, se é que a gente pode falar dessa forma? É um N amostral muito pequeno, é uma falta de controle, são estudos frágeis, ou, enfim, aí eu queria só que você desse um brief aí para quem depois quiser começar a estudar um pouco mais, e, enfim, assistir cursos e ter um know-how ali também para poder questionar, para poder entender esse estudo de que realmente na área de estética não tem evidência A1 de nada, vamos supor, né? Se assim for. E aí, se você puder falar ou de gordura localizada ou de algum dos temas aqui, quais são os suplementos que você ainda vê com maior resultado ou com maior rigor científico? Dá uma palhinha aí pra gente sobre essas evidências na estética. Na verdade, assim,
Está crescendo, sim. Hoje a gente tem um número de publicações maiores, mas realmente ainda os estudos, se a gente for fazer uma análise bem criteriosa, eles ainda têm uma fragilidade, principalmente não só no N, porque o N tem ainda estudos que são, tem um N legal, mas eu acho que na metodologia. Tá? Então, o grande problema metodológico quando faz tratamento e dieta, é o controle da dieta, tá? E dos tratamentos a relação de mensuração, tá? Então, por exemplo, vou falar de qualidade de pele, tá? Mas qual é o parâmetro que eu vou fazer essa análise, tá? Por quê? Porque isso é muito subjetivo. Por exemplo, hoje eu pego uma paciente de 40 anos que tem uma pele intacta e eu pego uma paciente de 40 anos que tem uma pele acabada. Vai depender muito ali dos fatores externos, do expossoma, principalmente dessa paciente. O que mais tem hoje de publicação é sobre fotoproteção oral, tá? Que, na verdade, não substitui a fotoproteção tópica, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, mas que ajuda na questão do estresse oxidativo, da inflamação gerada pela radiação solar, né? Não só a radiação solar, mas a luz visível. Hoje a gente já tem bastante sobre luz azul, já tem vários estudos falando da luteína, do beta-caroteno, a vitamina E, vitamina C. Então, eu acho que nesse ponto da estética, eu acho que tem muitos artigos e que já dá uma boa embasada, tá? A gente já tem revisão sistemática, já tem meta-análise de alguns, então já dá para ter um embasamento legal, tá? Na área também de alopécia tem bastante fator nutricional, tá? Então são dois pontos aí importantes, tá? Na área de flacidez e gordura, ainda são pouquíssimos os artigos. Na área da estética, sim, tem bastante, tá? Só que assim, ligando nutrição e estética, só para você ter ideia, eu acho que a gente tem de flacidez, acho que a gente tem 2 artigos que são brasileiros, que é da doutora, Patrícia Frois, que ela fez a relação do aparelho com o colágeno, né? E aí ela colocou lá um grupo só o aparelho, outro grupo só o colágeno, o colágeno e o aparelho, né? E fez a densidade dérmica, né? E o resultado foi que realmente a associação dos dois é melhor, né? E aí a gente cai numa polêmica, né? Eu já vou falar, porque senão todo mundo vai perguntar, né? Luísa, você prescreve colágeno? Sim, eu prescrevo colágeno. Luísa, não tem a publicação, não tem um respaldo científico em relação a isso. Realmente não tem, né? Até pela prática clínica e pela ultrassonografia, a gente vê uma boa melhora, tá? Agora, se me perguntarem, é necessário colágeno? Não, não é necessário colágeno. Qualquer ajuste proteico, a gente consegue melhorar a densidade dérmica, né? Só que realmente tem algumas facilidades em relação ao uso. O que eu percebo na prática clínica, tá? Tem muitas das minhas pacientes que não conseguem tomar o whey pela viscosidade e por causa do sabor, principalmente pela viscosidade. E o colágeno, por ele ser mais fluido, elas conseguem aderir melhor. Luísa, substitui o whey e o colágeno? Não, gente, eles não têm nada a ver um com o outro, né? O aminograma é completamente diferente. Não, se para hipertrofia, por exemplo, não tem nada a ver usar colágeno ao invés de usar o whey, tá? Mas o que a gente vê realmente na prática clínica é que sim, que qualquer ajuste proteico, seja com colágeno, com whey ou com a própria dieta mesmo, a gente consegue uma melhora de densidade
área dérmica, né? Então, acho que isso é bem importante. Se eu acredito que futuramente a gente vai ter mais respostas, igual sobre o colágeno, se tem mais artigos, eu acredito que sim, né? Uma coisa que eu estudo bastante, que eu tenho aí até bastante interesse em relação a isso, porque é algo que desde o início, né, eu venho estudando e eu acho muito interessante o mecanismo de ação e de ativação no fibroblasto, né? Mas assim, o que que vai ser do futuro, como que vai ser, a gente ainda não sabe, né? Então, acho que nos próximos 5 ou 10 anos aí, acho que a gente vai ter bastante artigo bom, eu espero. Eu tô aqui, eu concordo. Alguém escreveu aqui, Lu maravilhosa. Eu tô amando aqui o nosso encontro, porque eu acho que é uma fala bem coerente, né? Então, eu conheço a ciência, eu tenho minha prática clínica, tem uma justificativa, eu vejo melhora e eu vou experimentar. Não é uma única verdade ali, não vou usar para todo mundo, não é igual, mas por outro lado dá um aporte. Então, isso é o que eu chamo. Enfim, cada um vai dar um nome, mas de raciocínio clínico, sabe? E que a gente tem isso com o tempo de formada. Não sei quanto tempo você tem, mas assim, logo que eu me formei, eu não conseguia concatenar as ideias com esse cuidado. E eu acho que isso vem de um tempo. E me dá um pouco de angústia quando eu vejo alguns alunos recém-formados ou se formando lá na UERJ. Aí, não quero fazer consultório, eu preciso encher a minha agenda, vou fazer um Instagram que bombe. Aí eu fico, peraí, calma. Vamos aos pouquinhos, porque eu acho que grande parte do sucesso profissional envolve esse tipo de cuidado, e esse tipo de cuidado vem com a prática, uma prática cuidadosa, uma prática de experimentação também, de decisão compartilhada, de explicar para o paciente. Cara, algumas pessoas respondem bem, para você pode ter uma indicação, porque a gente não atinge proteína. Enfim, isso aqui a gente está falando do colágeno, a gente poderia falar aqui 255 lives para suprir aí do picogenol enfim, a vitamina E, a vitamina C, mas eu acho que essa sua fala, ela vai muito ao encontro, né, das coisas que eu penso, e não é que, tá em cima do muro, não é tá em cima do muro, né, é uma sensibilidade para observar cada uma das situações e avaliar se faz sentido ou não a indicação, sentido financeiro, sentido de objetivo, né, então, assim, fiquei muito preenchida com a sua fala e compartilho aí da colega que falou: a Lu é maravilhosa. Eu falei, maravilhosa. Assim, Lu, tem se você puder, assim, já são 9, Blau, a gente vai comemorar 30 minutinhos, já passamos aqui do tempo, mas se puder sugerir, enfim, livros, eu sei que você tem cursos, tem seu curso de pós-graduação, se você puder dar uma dica aqui pra gente, aonde estudar um pouco mais sobre esse assunto, e só um minutinho. Não, tem problema. Voltei. É, um acorda, outro aparece. Livros, enfim, cursos de pós-graduação, cursos de extensão. A Luísa, ela está no nosso curso, né, deu uma palhinha aí de estética dentro da formação em emagrecimento e saúde, mas conta aí pra gente, Luísa, por favor. Tá. Na verdade, assim, eu sempre falo que a nutrição, por ter muitas áreas, ela precisa, você precisa conhecer e precisa brilhar o teu olhinho, né? Então, quando você vê aquele assunto e tem aquela, né, empatia, tem aquele interesse, é um sinal de que tem que estudar mais, né? A nutrição estética, por mais que tem
que queira só trabalhar com isso, mas mesmo quem não tem interesse, né, ela faz parte dentro de um consultório clínico, né? O paciente, ele traz essas queixas, independente da área de atuação, né? Pode ser, como você falou, no leito, pode ser quem trabalha só com emagrecimento, quem trabalha com hipertrofia, atleta, enfim, né? Então, acho que o principal no PubMed, a gente encontra um monte de artigos, né? Eu acho que ali tem uma boa base, principalmente das questões de suplementação e de carências nutricionais associadas com as alterações, que eu acho que isso é o que mais supre essa necessidade, né? Em relação a livros, tem o livro da Ana Paula Pujol, tem um livro da Sheila Mustafa, que ela lançou recentemente, que é Nutrição Funcional, né, na área da nutrição estética, é um livro bem completo também, né. Eu tenho alguns livros também, os meus livros, eles são mais práticos, eles têm protocolos, suplementações, eles têm um pouquinho dessa parte de alterações, de classificação, tá? A pós-graduação tem várias de nutrição estética, né? Tem EAD, tem ao vivo, tem presencial, então acho que cada um tem que buscar realmente o que acaba preferindo mais, se adaptando melhor, né? Então, hoje todas as instituições trazem uma carga horária, uma grade curricular muito próxima uma das outras, então é mais de vocês estudarem essa grade e verem realmente qual é o melhor caminho para vocês, né? Eu acho que o principal, além disso, hoje a gente consegue muito conteúdo em congresso, né? Eu sempre falo que o profissional precisa estar atualizado. E o congresso não é só para você escutar o que os outros profissionais falam, mas para você fazer amizade, para você criar o teu ambiente ali, né, de trabalho. Então, eu sei que exige a questão financeira, mas tentem escolher pelo menos um evento ou 2 eventos por ano que vocês possam investir nisso, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu sou muito grata, assim, a todos os eventos que eu participei quando era acadêmica, porque eles me trouxeram muito relacionamento que hoje é fundamental para o meu trabalho, né? Então, acho que evento ainda a gente consegue trazer uma carga, uma bagagem aí de conhecimento bem legal. Você tem um congresso agora ou já foi? Eu tô perdida aqui na data. Eu tenho um congresso em Curitiba, que normalmente é no final do ano, é em novembro, né? Então foi agora novembro, agora daqui a pouco já está aí de novo, né? Sempre novembro. Tem o MBNE, que é da Agência 4, que normalmente é em maio, né? Então esses são os 2 maiores de nutrição estética. E o Arnold também, a gente vai estar com uma sala de nutrição estética, então está crescendo, né? Que bom. Isso que é o importante. Que bom, que bom. E ter profissionais competentes, qualificados, como você. Eu fico muito feliz com o nosso encontro. Se quiser dar algum recado final aqui, a palavra está contigo, Luísa. Mas obrigada de coração. Imagina, queria agradecer primeiro o teu convite, foi uma honra, sempre que precisar, eu estou à disposição. E agradecer também o pessoal que assistiu, né? E vocês sabem que o meu objetivo é levar aí um pouquinho da nutrição estética para todo mundo que tem esse brilho nos olhos, né? Então vocês podem contar comigo. Obrigada. Legal, gente, ó. Uma boa noite, a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais encontro aqui. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Luísa. Tchau.